vocês podem me lembrar de gravar. Essa pergunta do Davi aí, Davi, o que acontece? Existe essa possibilidade, sim. Você poderia ter um homem, né, puxando da esquerda para a direita e o outro da direita para a esquerda, né? Então, seria sentidos contrários. Então, o que você ia fazer nesse caso? Se fosse essa situação, você ia... a soma se daria pela... Na verdade, seria uma subtração, né? Você ia pegar a força maior, subtrair da menor, e sua força resultante seria essa subtração. Por quê? Um está puxando para um lado, outro para o outro lado, então você tinha que pegar a maior, tirar a menor, e aí você ia ter a sua força resultante, né? Então, seria outra configuração aí. Então, aqui a gente está somando dessa forma porque eles todos estão puxando aqui, né, para o mesmo lado, tá? Então, se tivesse um rapaz puxando para o lado de cá, aí a gente teria que descontar, né, essa força aí, tá certo? E aí, a partir disso, então, a gente obteve a aceleração. Na letra B, ele pede assim, ele pede para determinar a velocidade do carro após 20 segundos de movimento, sabendo que ele partiu do repouso. Olha só, pessoal, quando ele fala assim, partiu do repouso, então a gente entende que se ele estava em repouso, a velocidade dele era igual a zero, né? Ele estava parado, não existe velocidade. Então, o que ocorre aqui? O que vocês têm que entender? Eu vou utilizar essa equação aqui da velocidade em função do tempo. Por que eu vou usar essa equação? Ela é lá do movimento uniformemente variado, porque existe a presença do quê? Da aceleração, que eu calculei na letra A. Então, se ele quer saber a velocidade, existe uma aceleração, eu uso então a minha equação da velocidade em função do tempo, porque ele forneceu essa informação do tempo para mim. Como eu parti do repouso, a minha velocidade inicial vai ser igual a zero. Então, olha só, eu quero saber a velocidade do carro após 20 segundos. Então, a minha velocidade final, após 20 segundos, vai ser a velocidade inicial, como eu estou em repouso, ela é zero. Como o carro, né, na verdade, ele partiu do repouso, então é zero. Mais a aceleração, que a gente calculou na letra A, que é 0,1, vezes o tempo, né, que ocorreu o movimento. Ele falou aí 20 segundos. Então, a gente fazendo essa conta aqui, 0 mais 0,1 vezes 20, dá 2 metros por segundo. Então, essa vai ser a velocidade do carro após 20 segundos de movimento. Todo mundo entendeu? Todo mundo entendeu esse exercício aí? Tá tranquilo? Né? Então, beleza. Vamos para a questão 2 aqui. Olha só, a gente tem aqui ó, um vagonete, que é um carrinho que ele gemina, de massa M igual a 100 kg, está em repouso sobre trilhos retilíneos horizontais. Olha só, isso já é uma informação, né? Então a gente tem um carrinho lá de mina que ele tem uma massa de 100 kg, ele está lá parado, né? Está em repouso sobre os trilhos que são retilíneos e horizontais, tá? A partir de determinado instante, a resultante FR das forças que passaram a agir nele, na direção paralela aos trilhos e para a direita, tem intensidade constante de 50 newtons. Então, olha só, ocorreu, então, sobre esse carrinho, uma força resultante de 50 newtons, que estava na direção paralela aos trilhos e que estava, digamos assim, empurrando ele, né, para a direita com 50 newtons. Então, olha só, considere que a ação da força resultante ocorreu durante 20 segundos. Despreze os possíveis atritos e determine. Então, ou seja, pessoal, existiu uma força resultante sobre esse carrinho, que pode ser uma pessoa empurrando esse carrinho com uma intensidade de 50 newtons durante 20 segundos. É como se uma pessoa ficasse por 20 segundos empurrando esse carrinho
com uma força de intensidade de 50 newtons, tá? E ele pede, então, na letra A, a aceleração impressa ao vagonete. Então, olha só, vamos fazer por partes aqui, ó. Como a força, a gente tem, né, a força resultante, o vagonete passa a descrever, então, um movimento retilíneo acelerado na mesma direção e no mesmo sentido da força resultante. Por quê, pessoal? A segunda lei de Newton fala que, a partir do momento que eu tenho uma força resultante, o que eu expliquei para vocês? Ela é a causa. E qual que é a minha consequência? Uma aceleração. Então, como ele falou que esse carrinho aqui em cima, ele está sobre trilhos retilíneos horizontais, então eu estou num movimento retilíneo uniformemente variado, que, nesse caso, ele é acelerado, tá? Na mesma direção e no mesmo sentido da força aí. Então, olha só, por que é acelerado, pessoal? Olha só, é importante, é o seguinte, ele fala que esse carrinho ele estava em repouso. Se a partir do momento, se ele está em repouso, a velocidade inicial dele é zero. A partir do momento que eu aplico uma força sobre esse carrinho, vocês concordam comigo que a velocidade dele vai aumentar. Ela vai variar, só que ela vai aumentar. Então, eu tenho um movimento aí acelerado, né? Há um aumento da minha velocidade, tá certo? Todo mundo entendeu até aqui? Acho que sim, né? Então, beleza. Com isso, pessoal, a gente viu, olha, eu tenho uma força resultante, então, se eu tenho força resultante agindo, eu tenho aceleração. Tá, meu carrinho ele estava em repouso, ele sofreu uma força, então a aceleração, se ele estava em repouso, ele estava com uma velocidade inicial igual a zero. Eu apliquei uma força, vai existir uma aceleração, então a minha velocidade ela vai aumentar. Né? Se ela estava zero, eu apliquei uma força, a minha velocidade aumenta. Então, é um movimento retilíneo acelerado. E segundo, né, de acordo com a segunda lei de Newton, essa força resultante, a aceleração ela vai apresentar a mesma direção e o mesmo sentido dessa força. Então, se eu estou fazendo uma força da esquerda para a direita, por exemplo, a minha aceleração ela também vai ser da esquerda para a direita. Se é na horizontal, ela também vai ser na horizontal, tá certo? Então, para a gente calcular aí, né, a intensidade, ou módulo, a magnitude, né, da aceleração, a gente utiliza a fórmula, né, da força resultante, que é igual a massa vezes a aceleração. A força resultante ele deu, foi 50 newtons, a massa, o exercício também forneceu, que é 100 quilos, vezes a aceleração. Eu passo esse valor dividindo, então a gente descobre que houve uma aceleração de 0,5 metros por segundo ao quadrado. E essa aceleração ela é horizontal para a direita, porque a força resultante ela foi aplicada na horizontal para a direita. Tá certo? Bem, na letra B, ele pergunta o seguinte, determine a velocidade do vagonete 20 segundos após a ação da força resultante ter iniciado. Olha só, como a aceleração escalar ela é constante e não nula, o movimento é retilíneo e uniformemente variado, né? Então a gente utiliza essa fórmula aqui, ó, que é a equação da velocidade em função do tempo. Ele falou assim para a gente, olha, determine a velocidade do vagonete 20 segundos após a ação da força resultante ter iniciado. Como eu expliquei, tem força resultante? Tem. Então, a gente tem uma aceleração. O que a gente aprendeu sobre aceleração até o momento? Que a aceleração ela é lá do movimento uniformemente variado. Nesse caso, o movimento é na horizontal e ele é característico por ser retilíneo, tá certo? Então, a gente utiliza essa fórmula aqui que a gente conhece lá do MUV. Então, a gente sabe que esse carrinho, ele partiu do repouso. Então, a minha velocidade inicial, ela é zero.
né? A aceleração a gente calculou na letra A, que é 0,5. E o tempo, ele perguntou ali para a gente, que é a velocidade, né, 20 segundos após da ação da força. Então, ele quer saber nesse tempo aí de 20 segundos. Então, a velocidade foi de 10 metros por segundo na horizontal para a direita. Tá certo? Alguém tem alguma pergunta, pessoal, até aqui? Bem, vamos seguindo então. Na letra C, ele pede assim, o que ocorre com a velocidade, do vagonete após 20 segundos, se considerarmos que, a partir desse instante, a força resultante deixa de agir sobre ele. Então, olha só, pessoal, após esses 20 segundos, né, que foi aplicada a força, essa força ela não vai existir. Então, se a gente considerar o princípio da inércia, né, após 20 segundos, o vagonete ele continua em movimento retilíneo, só que com a velocidade constante, de 10 metros por segundo. Porque a gente descobriu qual foi a velocidade após essa força ser aplicada, né, no instante de 20 segundos. Então, a partir do momento que eu não tenho nenhuma força resultante agindo sobre esse vagonete, então eu vou continuar o meu movimento retilíneo e com essa velocidade de 10 metros por segundo na horizontal para a direita. Então ele vai permanecer aí, né, de acordo com o princípio da inércia, com uma velocidade de 10 metros por segundo, porque eu não tenho mais nenhuma força resultante agindo sobre esse carrinho. Então eu não vou ter nada que vai alterar, né, essa velocidade, né? A partir do momento que eu não tenho mais nenhuma força agindo sobre o meu objeto, eu não vou ter mais essa aceleração, e aí ele vai continuar aí, andando com essa velocidade de 10 metros por segundo, tá certo? Alguma dúvida, pessoal? Tranquilo, né? Todo mundo está gostando da matéria. Beleza. A questão 3 aí é o seguinte. Descreva, agora vocês vão gostar, né? Pessoal que gosta de teoria, fala assim, descreva o que ocorre com os corpos que interagem nas situações a seguir. Faltou um R aqui, ó. De acordo com o princípio da ação e reação. Então, olha só, a gente vai falar agora da terceira lei de Newton, né? Então, aqui ele apresentou algumas situações para a gente analisar. A gente tem a primeira situação, que são pessoas caminhando na rua. O que ocorre quando o pé está em contato com o chão? Então, vamos fazer por partes, tá? Olha só, aqui eu coloquei uma figura. Quando uma pessoa ela inicia uma caminhada, né, sobre uma superfície que não está polida, o pé ele age empurrando o chão para trás. E nesse mesmo instante, o chão age no pé no sentido oposto, que é a reação. Então, olha só, a gente tem a ação, né, que é o pé empurrando o chão para trás, e nesse mesmo instante a gente tem a reação, né, que é a força com que o chão age no pé. Note que as setinhas aqui, elas estão do mesmo tamanho, isso quer dizer que é a mesma intensidade, né, na mesma direção, porque estão na horizontal, porém o sentido contrário, né, a ação está para esse lado e a reação para o outro lado aqui, tá certo? Tranquilo, né? A matéria é tranquila, né, Janaína? Muito tranquila, né? Acho que eu vou trocar, hein? Vou deixar essa matéria para trabalho e a gente volta com a matéria de trabalho para a prova. O que vocês acham? Tá muito fácil, né, pessoal? Tô brincando aí. A gente tem aqui agora um caso seguinte, um menino, ao aproximar de um ímã de um alfinete, percebe que o alfinete descreve um movimento em direção ao ímã.
por que ocorre esse movimento, né? Então, olha só, a gente tem a seguinte situação aqui. O ímã, ele age sobre o alfinete por meio de uma força de atração. Já o alfinete, ao reagir a essa ação, interage aí com o ímã também por meio de outra força atrativa. Então, a gente tem a força com que o ímã age no alfinete e a força do alfinete que age sobre o ímã. Então, elas têm a mesma intensidade, na mesma direção, né, na horizontal, porém sentidos contrários, tá certo? Na letra C, um garoto solta uma bexiga cheia de ar, aberta, e percebe que ela descreve um movimento enquanto expele o ar. Por que ocorre esse movimento? Então, olha só, as partes elásticas aqui da bexiga, elas agem no ar empurrando o ar para trás, enquanto o ar reage na bexiga empurrando no sentido oposto. Então aqui a gente vai ter a força com que a bexiga imprime no ar, né, que é essa força aqui, e a gente tem uma força de reação que o ar imprime na bexiga, que notem que, né, as setinhas estão do mesmo tamanho, expressando a mesma intensidade, na mesma direção, né, na horizontal aqui, porém, sentidos contrários, tá? Na letra B, para finalizar essa questão, um pescador aciona o motor de seu barco e consegue movimentá-lo. Por que o barco se move? Então, olha só, a gente tem a seguinte ilustração aqui, que ao ser acionado, né, o motor ele vai ativar essa hélice, que age na água empurrando-a para trás, né, que é essa força aqui. E a água reage na hélice empurrando o barco no sentido oposto. Então a gente tem a força que a hélice imprime na água e a força de reação, que é a força com que a água imprime na hélice. Notem aqui que as setinhas, né, são do mesmo tamanho, que representa a mesma intensidade, mesma direção, que é horizontal, porém os sentidos opostos. Todo mundo entendeu essa questão? Davi. Ô, Davi, você está achando complicado? Todo mundo entendeu? Tem alguma dúvida, pessoal? Até aqui? Se vocês pensarem, né, terceira lei de Newton, toda ação vai ter uma força de reação, e é importante a gente entender que essas forças estão em corpos diferentes, e por isso elas não se anulam, tá certo? Bem, vamos fazer então a questão número 4 aí. Olha só, no nosso cotidiano, podemos observar o princípio da inércia em várias situações. Uma delas é quando andamos de ônibus ou metrô. Pensando nessa situação, responda: por que quando o ônibus breca, os passageiros vão para a frente? E na letra B, quando o metrô entra em movimento acelerado e uma pessoa, em seu interior, inclina o corpo para trás, é porque existe uma força puxando essa pessoa? Vamos analisar a questão, a letra A. Por que quando o ônibus breca, os passageiros vão para a frente? Olha só, pessoal, os passageiros, eles estão em movimento... Só um minutinho. Ah, tá. Os passageiros estão em movimento com a mesma velocidade do ônibus. Quando ele breca, o que fala a primeira lei de Newton, né? Os passageiros, eles continuam o movimento em linha reta devido à inércia, né? Então, isso é bem tranquilo, né, de enxergar que se os passageiros eles estão em movimento com a velocidade do ônibus, a partir do momento que esse ônibus ele, né, dá aquela freada, ele breca, a tendência é que os passageiros continuem, né, em movimento em linha reta devido à inércia, né? Que é o que a gente discutiu lá na primeira lei de Newton. E quanto maior, né, a massa, né, no caso dos passageiros aí, mas, né, de um objeto, mais difícil fazer essa alteração de movimento, né? Então isso é importante a gente entender também. Na letra B fala o seguinte: quando o metrô entra em movimento acelerado, e uma pessoa que está dentro desse metrô inclina o corpo para trás,
é porque existe uma força puxando essa pessoa? Não, na verdade, né, pessoal, a pessoa ela estava em repouso e a tendência dela é continuar parada. Quem se move é o trem. Então, assim, não existe, né, uma força puxando essa pessoa. Na verdade, se ela estava em repouso, a tendência dela era ficar em repouso. Então, a partir do momento que o trem se move, essa pessoa acaba, né, inclinando o corpo para trás porque há uma resistência aí, porque a tendência dela era ficar parada, né? E o que se move, na verdade, é o trem. Todo mundo entendeu, pessoal? A letra B, Rita? Ou a letra A ou a questão toda? Letra A e B? Vou voltar lá. Olha só, vamos pensar o seguinte, a gente tem um ônibus e a gente tem os passageiros lá e estão sentados, né? Então esse ônibus ele está em movimento. Você concorda que a gente, como passageiro dos ônibus, a gente está com a mesma velocidade, né, do ônibus? A partir do momento que esse ônibus freia, qual que é a tendência nossa? De ir para frente. Mas por que que isso ocorre? A gente tem uma tendência em continuar em movimento, que é para frente, né? A gente estava no movimento para frente. Então, a nossa tendência é permanecer para frente. Então, quando o ônibus para, aí que vem a primeira lei de Newton, que é a tendência de a gente continuar nesse movimento. Porque, na verdade, o ônibus parou, mas a nossa tendência era continuar em movimento. Então, nesse caso, o passageiro não está em repouso em relação ao ônibus. Não, ele está em relação ao ônibus. Minha dúvida é essa. O passageiro, em relação ao ônibus, ele está em repouso. Não, ele está em movimento também. O passageiro ele está em movimento juntamente com o ônibus. Sim. Então, a tendência dele é continuar em movimento. Uhum. Ele está, né, você está dentro do ônibus, você está se deslocando aí, então sua tendência é continuar, né, em movimento. A partir do momento que o ônibus para, sua tendência era continuar em movimento. E o metrô também. É por isso que eu fiquei em dúvida, porque aí Aí, o metrô... só que o metrô é uma situação contrária, né? O que acontece? Quando você está dentro do metrô, vamos supor, tá parado, tá tudo parado, né? O metrô e você também, você está lá dentro. De repente, esse metrô ele entra num movimento acelerado, né? Ou seja, ele dá um arranco, começa a acelerar de repente. Então, qual que é a sua tendência? É ficar parado? Sim, Porque, não, agora... entendeu? Aí a sua tendência é ficar parado, porque estava, né, o metrô simplesmente ele exerce um movimento acelerado, mas você estava parado, sua tendência era ficar parado, né? Então, por isso que dá aquela inclinação do corpo para trás, né? Eu, assim, eu prefiro exercício de conta do que teoria. Péssima de interpretação também. Né, essas questões aí, pode aparecer algumas, né, pegadinhas, né, aí fica ruim. Mas a gente tem que ver de tudo, né? Sim. Agora deu... Deu para entender, né? Deu. Então, pessoal, é o seguinte. Deixa eu ver aqui. Não. Para a nossa aula de hoje, eu separei esses 4 exercícios, tá? Então, eu quero saber se vocês têm, né, alguma dúvida com relação a esse conteúdo, se ficou claro, né, ou se não entendeu alguma coisa, está tudo certo. Peraí, o Davi perguntou como funciona o movimento do corpo. Ô, Davi, eu perdi o momento da sua pergunta aí. Porque às vezes quando eu estou apresentando, eu não vejo o chat, né? Como funciona o movimento do corpo em repouso? Em que momento que foi essa pergunta?
precisa ficar com vergonha, não. Ativa seu áudio aí, pode perguntar. Deu para entender, beleza. Alguém lembra aí do Davi? No caso de um elevador. Tá. O que tem um elevador? Quando ele desloca. Está perguntando sobre o movimento. Deixa eu ver aqui se eu entendi. Sobre o movimento da mesma forma do metrô, tipo assim, uma pessoa dentro do elevador, é isso? E aí você está falando da força. E um ônibus na horizontal. Mas deixa eu ver. É como se tivesse uma pessoa... Se essa situação, no caso do metrô, serve, que é na horizontal, serve na vertical, é isso, pessoal? Acho que sim. É isso, Davi? Você quer saber? Deixa eu ver. Se você tem um elevador, a pessoa está lá, o elevador está em repouso, então aí o elevador, né, de repente, ele começa a andar. Então, segue a mesma ideia. Se você está em repouso e o elevador também, aí o elevador, né, de repente, ele né, apresenta uma aceleração, sua tendência é ficar em repouso, né? Então, por isso que, né, dá aquela sensação de que você queria ficar em repouso, né? Então, acho que segue o mesmo raciocínio, sim, Davi, se for isso que eu tô pensando, né? Eu acho que a gente vai estudar o caso do... Tem um exemplo, na próxima aula da de quinta-feira, tem a situação do elevador, da questão das leis de Newton aí aplicado ao elevador. Então, assim, vai envolver mais algumas variáveis aí. Vamos deixar para na quinta-feira. Agora que eu estou lembrando aqui, na aula de quinta-feira, se eu não me engano, a gente vai estudar aí a questão do elevador. Vai entrar a questão, acho que da força-peso, né, envolvida. Mas se for essa questão aí, se eu acredito, né, que nesse caso da inércia, né, que é a primeira lei de Newton, serve o mesmo esquema. Se você, o elevador, está parado, de repente, se o elevador apresentar uma aceleração, né, você tende a ficar parado. E se você tiver em movimento, o elevador para, você tende a ficar em movimento, né? Então, segue a mesma ideia. Entendeu? Alguma pergunta mais, pessoal? Não. Tudo certo? Eu achei tranquilo, achei a matéria ótima, tá? Foi ótimo. Ótima. Posso Essa vai cobrar cair na na prova, prova? né? Vai cair na Pode. prova.
Pode deixar que eu vou colocar, então, muita questão de lei de Newton na prova, então. Aí vai cair essa matéria, a primeira que você explicou, né? Isso. E na aula de quinta também. Porque o que a gente vai ver é porque, você acha que você chegou depois, Janaína? É porque essa aula de hoje, eu queria ter dado ela, a aula de terça e de quinta dessa semana seria uma aula só. Mas eu vi que ficou muito extenso, eu resolvi dividir em 2 etapas. Então, o que eu passei hoje e o que vai ser passado na quinta vai cair na prova. Beleza. Tá bem? Beleza, pessoal? Então, Beleza. a gente encerra a nossa aula aqui hoje. Não fica cansativo, né? Eu também acho, Thaís, né? Uns vídeos mais curtos. E aí eu vou tentar sempre fazer isso, pessoal, nas nossas aulas que eu tenho feito, né? Eu disponibilizar um vídeo teórico lá para vocês assistirem, curto, e depois a gente vir para cá, eu recapitular um pouco da matéria, a gente resolver exercício e tirando dúvida. Eu espero que todo mundo esteja de acordo aí, né, que esteja sendo bom para todo mundo. E depois disponibiliza os vídeos, né, para quem não teve chance, às vezes por algum motivo, perdeu. Eu só peço desculpa pela aula de hoje e peço que vocês me lembrem de colocar para gravar assim que eu começar a aula, porque hoje acabou que eu esqueci e cortei um pouquinho da aula. Mas aí vocês me lembrem, tá, pessoal? Beleza. Mas deu para ver tudo, deu para gravar tudo. Não é. Então, beleza. Agradeço aí pela atenção de todo mundo e até quinta-feira, então. A gente se encontra de novo. Até aqui. Tá bem? Parabéns, Davi. Boa noite. Parabéns, gente. Parabéns do Davi, né? Bem lembrado. Vamos cantar parabéns, né, Davi? Mas todo mundo tem que desativar o áudio, né? Hoje é aniversário do Davi, pessoal. Parabéns aí para ele. Muito juízo, Davi, tá? Estuda bastante, muita saúde aí para você, muitas felicidades, tá bom? Parabéns aí. Quando voltar a aula tem que ter bolo. Davi, pode providenciar o bolo para a galera aí, tá? Vamos cobrar. Isso aí. Tchau, gente. Boa noite. Tchau, boa noite, pessoal. Até mais. Até mais. Sacanagem, Davi, tá gravado.